Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e a aula de hoje está muito especial. Já fazia um tempo que eu recebia mensagens pedindo modelos de bolsas maiores ou modelos de praia. Foi então que eu fiz a Bolsa Eva, uma bolsa toda feita no fio de poliéster. Uma peça espaçosa, rápida e bem fácil de fazer. Todo o material utilizado para fazer essa bolsa está aqui na descrição do vídeo. As medidas também você encontra aqui. Além disso, eu deixei o link do meu Telegram. Se você ainda não faz parte, entra lá no grupo para ficar por dentro de todas as novidades. E você também vai encontrar o meu Instagram. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Para fazer essa bolsa, vou utilizar o fio de poliéster na cor bege e na cor laranja. Eles têm 5 milímetros e são lá da Heltex e uma agulha de crochê número 5. Vou começar com a cor laranja fazendo o meu nozinho inicial, deixando ele bem firme aqui na minha agulha e a partir de agora eu subo 23 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui as minhas 23 correntes, vou virar o meu trabalho e vou voltar preenchendo com pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando que esse primeiro pontinho que eu tenho aqui, esse gominho que se forma atrás de cada correntinha, eu não utilizo porque ele faz parte da minha correntinha de virada. Venho para o meu segundo gominho, passo a minha agulha por baixo dele, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e fecho fazendo o meu primeiro ponto baixo. Venho para o próximo ponto, passo a agulha por baixo do gominho, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, fecho fazendo ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no final da minha carreira. Cheguei no final da minha carreira, preciso ter um total de 22 pontos baixos, já que eu pulei o meu ponto da correntinha de subida, faço uma corrente no final de cada carreira e viro o meu trabalho. A partir de agora, eu vou voltar preenchendo com pontos baixos. Esse ponto onde está saindo o meu fio, eu não utilizo. Venho para o ponto do lado, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, faço ponto baixo. No ponto do lado, passo a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, dei altura, ponto baixo. Vou fazendo ponto baixo até chegar no final da minha carreira. Lembrando que eu preciso ter um total de 22 pontos para ficar igual à minha carreira anterior. Cheguei mais uma vez no final da minha carreira, tenho os meus 22 pontos baixos, subo uma correntinha e viro o meu trabalho. E volto fazendo mais uma vez esse mesmo processo, carreiras de vai e vem em ponto baixo. Eu vou fazer aqui um total de 7 carreiras de pontos baixos. Estou aqui na minha terceira, vou adiantar, quando eu finalizar as 7 carreiras, eu volto com vocês. Fiz as minhas 7 carreiras de ponto baixo. E a partir de agora, eu vou começar a fazer todo um contorno em volta dessa minha base. E essa parte precisa tomar bastante cuidado para que a sua base fique do mesmo tamanho de todos os lados. Fiz o último ponto baixo da minha carreira, vou fazer uma correntinha. Essa correntinha, ela vai ser a minha correntinha da curva. Em cada curva, eu vou fazer essa minha corrente. Vou colocar um marcador de ponto nessa correntinha que eu acabei de fazer para deixar marcado. Viro o meu trabalho e agora eu vou voltar preenchendo com pontos baixos para que esse zigue-zague que se formou aqui na minha base fique bem retinho. Eu vou introduzir a minha agulha nessa minha primeira carreira onde eu tenho esses gominhos aparecendo. Esses gominhos que se formam um risco em cima da minha base. Então, aqui nesse meu primeiro espaço, onde eu tenho esses gominhos, eu vou introduzir a minha agulha,
Vou pescar o fio que está vindo lá do rolo da altura e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto baixo, venho aqui para o próximo ponto. Esse ponto, se eu virar, eu consigo visualizar uma correntinha. Eu vou passar a minha agulha por baixo das duas alcinhas dessa minha correntinha. Peguei uma alcinha e pego a outra. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente e fecho fazendo ponto baixo. Na minha próxima carreira, onde eu tenho esses meus gominhos aqui na parte de cima, eu vou introduzir a minha agulha e faço ponto baixo. Aqui no próximo, onde eu tenho as duas alcinhas da correntinha aparecendo, passo a agulha por baixo delas e faço mais um ponto baixo. Aqui na minha próxima, onde eu tenho o gominho, ponto baixo. E para finalizar aqui na minha última, eu faço um ponto baixo pegando por baixo das duas alcinhas da correntinha. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, fecho o meu ponto. Tenho aqui um total de 7 pontos, contando com esse, que é a minha correntinha de virada, a correntinha da minha curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para finalizar, faço uma correntinha para virar o meu trabalho. Fiquei aqui com 8 correntes. Vou colocar mais um marcador aqui no meu último ponto. Viro mais uma vez o meu trabalho e eu vou voltar preenchendo com pontos baixos. Faço carreira de pontos baixos, pegando por baixo de cada correntinha que eu tenho aqui. No meu primeiro ponto, esse nozinho eu deixo pra cá, porque depois eu vou arrematar e esconder o restante de fio. Venho aqui no meu primeiro ponto, a primeira correntinha, passo a agulha por baixo dela, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, faço um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. E vou fazendo isso por toda essa carreira até chegar aqui no final. Fiz toda a minha carreira de ponto baixo. Vou fazer agora a minha correntinha para virar o meu trabalho, fazer a curva. E já coloco o marcador. A partir de agora, vou voltar preenchendo com pontos baixos aqui desse meu outro lado. E aqui eu preciso ter a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui desse lado. Aqui eu tenho um total de 6 pontos baixos, contando com esses 2 pontinhos que eu fiz a minha curva, totalizo 8. Aqui eu preciso ter essa mesma quantidade. Nessa próxima carreira, eu vou identificar os lugares para introduzir a minha agulha. Viro meu trabalho, tenho aqui a minha primeira carreira de gominhos, já sei onde eu preciso introduzir a minha agulha, viro meu trabalho, volto com a minha agulha nesse espaço. Se eu virar o trabalho, eu vou observar que a minha agulha está saindo na mesma fileira. Vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei altura e faço um ponto baixo. Viro o meu trabalho mais uma vez, tenho aqui a minha correntinha, passo a agulha por baixo das duas alcinhas, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, faço ponto baixo. Viro o meu trabalho, tenho aqui na parte de trás a minha carreira de gominhos, passo a minha agulha aqui no meio e pesco o fio que está vindo do rolo, fazendo ponto baixo. Tenho aqui as duas alcinhas da correntinha, passo a minha agulha por baixo delas, dei altura, ponto baixo. Viro mais uma vez o meu trabalho, a minha carreira de gominhos, coloco a minha agulha no meio, pesquei o fio que tá vindo do rolo, ponto baixo. Aqui eu tenho a minha correntinha, faço mais um ponto baixo. E para finalizar, eu vou cortar o meu fio e vou simular o meu último ponto. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou simular a minha 8ª correntinha. Corto o meu fio, puxo todo o fio aqui para frente, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo e vou pescar todo esse meu fio aqui para cima.
Pesquei o meu fio e puxo todo ele aqui para a parte de cima. Viro o meu trabalho, volto com a minha agulha para que ela saia bem no centro dessa minha correntinha onde está saindo o meu fio e pesco ele mais uma vez aqui para o lado de dentro. Puxo todo o meu fio. E aqui eu arrumo meu ponto para simular a minha 8ª corrente. Feito isso, a minha base está com a mesma quantidade de pontos em cada lado. 8 pontos aqui na lateral e 22 pontos aqui na parte de cima e na parte de baixo. A mesma quantidade de pontos em cada lado. Agora eu vou fazer o arremate, passando todo o meu fio entre os pontos e queimando as pontinhas, porque o fio de poliéster precisa ser queimado, já que ele desfia. Fiz todos os arremates na minha base, vou tirar a medida aqui dela para mostrar para vocês. Ficou com aproximadamente 24 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura. Esse foi o tamanho da minha base. Vou começar agora a subida da minha bolsa. Viro a minha base, eu vou começar a trabalhar com ela com esse lado onde eu tenho esse meu gominho aparecendo. Essa parte aqui, ela vai ficar para dentro da minha bolsa. Vou introduzir a minha agulha, começando aqui pela lateral em qualquer uma das minhas correntinhas. Passo a agulha pegando a alcinha de trás da minha correntinha e esse gominho que se forma atrás de cada ponto. Vou pegar o meu fio, ainda vou utilizar o fio na cor laranja, pesco o fio, vou trazer ele aqui para frente, dei altura, deixo uma sobrinha para fazer o arremate depois e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Venho no ponto do lado, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha e o gominho que se forma atrás de cada ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, faço ponto baixo. Vou sempre ajeitando o meu trabalho para ficar mais fácil de trabalhar. No ponto do lado, pego a alcinha de trás da correntinha, o gominho que se forma atrás de cada ponto, pesco o meu fio, faço ponto baixo. Essa carreira vai ser feita toda em ponto baixo simples, um ponto baixo para cada ponto de base. O único lugar onde eu não vou ter o gominho aqui na parte de trás do meu ponto é nesse ponto onde eu fiz a minha correntinha. Então, eu tenho 4 pontinhos aqui na minha lateral, onde eu não vou ter o gominho que se forma atrás de cada ponto. Esse gominho, ele se forma atrás de cada ponto baixo. Então, aqui na lateral, onde eu fiz a correntinha, eu não vou ter ele. Então, eu pego apenas a alcinha de trás da correntinha, sem problemas. E dou continuidade fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui no final da minha carreira. Cheguei no final da minha carreira, vou esticar a minha laçada para fazer o meu fechamento. Venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu ajusto para deixar essa laçada menor, do mesmo tamanho das outras correntinhas. Venho com a minha agulha no centro do ponto e vou trabalhar ponto baixo centrado. Passo a agulha bem no centro do meu ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, coloco no gancho da minha agulha essa laçada que ficou aqui para trás, pesco o fio que está vindo do rolo e passo por dentro dessas 2 alcinhas que estão na minha agulha. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo centrado da minha segunda carreira. No ponto do lado, trabalho ponto baixo centrado, sempre introduzindo a agulha bem no centro do ponto e observa se a agulha está saindo no lugar correto. A agulha precisa sair bem aqui no meio desse Vzinho que se forma, atrás de cada ponto. Pesca o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e fecho o ponto. Aqui você já pode ir modelando o seu trabalho para que ele comece a ganhar formato. Então, essa primeira carreira de subida, você já pode ir modelando toda ela, para ficar mais fácil e também o seu trabalho subir bem retinho, para que ele não fique todo torto lá no final.
Vou fazer aqui um total de 2 carreiras em ponto baixo centrado. Estou aqui na minha primeira carreira, vou finalizar ela e fazer mais uma para totalizar 2 carreiras em ponto baixo centrado. O fechamento é sempre o mesmo, esse mesmo que eu acabei de fazer com vocês aqui no início. Cheguei no final da minha carreira e a minha bolsa está ficando bem estruturada. Vou esticar o meu fio para simular agora o meu último ponto. Estico o meu fio, corto a pontinha dele, puxo todo o meu fio aqui para frente, venho com a minha agulha de cima para baixo, pegando na primeira correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo, pesco o meu fio e vou puxar ele todo aqui para dentro do meu trabalho. Levei aqui para dentro, arrumo aqui na frente, viro o meu trabalho, venho com a minha agulha de dentro para fora para que ela saia bem no centro da correntinha onde está saindo o meu fio e vou trazer ele mais uma vez aqui para dentro. Coloco o meu fio no gancho da minha agulha e puxo todo ele aqui para dentro da minha bolsa. Arrumo, viro meu trabalho, ajeito bem a correntinha para que ela fique do mesmo tamanho das outras e agora eu faço o arremate aqui na parte de dentro, escondendo todo o meu fio e queimando a pontinha. A partir de agora eu vou começar a trabalhar o ponto fantasia, o ponto principal dessa minha bolsa. Vou pegar o meu fio na cor bege, venho aqui nos pontinhos da minha lateral, passo a minha agulha pegando apenas a alcinha de trás da minha correntinha, pesco meu fio na cor bege e vou trazer ele todo aqui para frente. Deixo uma pontinha para fazer o arremate. E aqui faço o meu primeiro ponto baixo. No ponto do lado, eu vou trabalhar um ponto alto, só que dessa vez eu vou pegar apenas a alcinha da frente da minha correntinha. Laço o fio na agulha, passo a minha agulha pegando apenas a alcinha da frente da correntinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, fiquei com 3 laçadas no gancho da minha agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. No ponto do lado, pego apenas a alcinha de trás da minha correntinha e faço aqui um ponto baixo. No próximo, trabalho um ponto alto, pegando apenas a alcinha da frente da correntinha. Laço o fio na agulha, peguei a alcinha da frente da correntinha, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, 3 laçadas no gancho da minha agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. No ponto do lado, faço um ponto baixo, pegando a alcinha de trás da minha correntinha. No próximo, trabalho um ponto alto, pegando a alcinha da frente da correntinha, 3 laçadas no gancho da agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E o meu trabalho, ele vai ficando com essa trama. Então, aqui eu vou sempre intercalar os meus pontos, fazendo uma sequência de ponto baixo e ponto alto. Onde eu faço ponto baixo, eu pego a alcinha de trás da correntinha e onde eu faço ponto alto, eu pego a alcinha da frente da minha correntinha. Vou fazendo isso por toda a volta da minha bolsa, até chegar aqui no meu último ponto, sempre intercalando ponto baixo com ponto alto e prestando bastante atenção para pegar a alcinha correta de cada correntinha. Ponto baixo, a alcinha de trás, ponto alto, a alcinha da frente. Cheguei no final da minha carreira, vou esticar a minha laçada. Observem que os meus pontos ficaram bem intercalados. Aqui eu comecei com ponto baixo e finalizei a minha carreira com ponto alto. Estico a minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e vou puxar tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu ajusto, vou diminuir essa laçada
para deixar ela do mesmo tamanho das outras correntinhas. Venho com a minha agulha de cima para baixo, pegando apenas uma das alcinhas dessa minha laçada. Passei a minha agulha bem no meio, vou dar uma leve girada para que a minha agulha pegue a alcinha de trás. Coloco no gancho da minha agulha essa laçada, ajusto mais uma vez, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente e faço o meu primeiro ponto baixo. No ponto do lado, aqui na minha correntinha, trabalho o meu ponto alto. Laço o fio na agulha, pego a alcinha da frente da minha correntinha e faço ponto alto. No ponto do lado, pego a alcinha de trás da minha correntinha e trabalho ponto baixo. E assim eu vou trabalhar. Em cima de cada ponto baixo, eu faço ponto baixo, e em cima de cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Fazendo essa mesma sequência de pontos e cuidando para pegar a alcinha correta de cada correntinha, para ficar esse ponto bem legal aqui na parte da frente da bolsa. Uma trama bem diferente. Sigo fazendo essa trama por toda a minha carreira até chegar mais uma vez no final. E eu volto com vocês para mostrar mais uma vez o fechamento. E olha só que linda que já está ficando. Cheguei no final da minha carreira, vou esticar a minha laçada para fazer o meu fechamento. Venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo. Levo para o gancho da minha agulha essa laçada e vou puxar tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu ajusto a minha laçada para deixar ela menor, do mesmo tamanho das minhas correntinhas. Venho com a minha agulha de cima para baixo para pegar apenas uma das alcinhas dessa minha laçada. Vou dar uma leve girada na minha agulha para ela pegar a laçada de trás. Coloco no gancho da minha agulha essa alcinha, ajusto mais uma vez. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei altura, fecho fazendo o meu ponto baixo. No ponto do lado, a próxima correntinha, trabalho o meu ponto alto, pegando a alcinha da frente da correntinha. E assim eu faço por cerca de 14 carreiras. Vou adiantar aqui as minhas carreiras. Quando eu finalizar as 14, eu volto com vocês. A partir de agora é só repetição e o fechamento de carreira é sempre o mesmo. Finalizei as minhas 14 carreiras, agora eu já posso cortar o meu fio para simular o meu último ponto. Depois de ter cortado o meu fio, eu vou puxar todo ele aqui para frente, puxo todo ele aqui para o lado de fora e vou simular a minha última correntinha. Venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo. Passo a minha agulha de trás para frente, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e vou puxar tudo aqui para trás. Ajusto, viro meu trabalho, venho com a minha agulha de dentro para fora para que ela saia bem no centro dessa correntinha onde está saindo esse fio que eu acabei de trazer aqui para o lado de dentro. Passo a minha agulha, pesco mais uma vez o meu fio e puxo ele aqui para o lado de dentro do meu trabalho. Arrumei aqui a minha correntinha, vou esconder todo o meu fio e no final vou queimar a pontinha. Depois de ter feito todo o meu acabamento, eu vou marcar as minhas laterais. Lá no início do meu trabalho, quando eu fiz a minha base, eu deixei 8 pontos para cada lateral e na parte da frente e parte de trás, um total de 22 pontos. Então, eu vou colocar os meus marcadores aqui nas laterais, contando 8 pontos para cada lado. Depois de ter marcado as laterais contando 8 pontos para cada lado e na parte da frente e de trás 22 pontos, eu vou começar a fazer as alças nessa minha peça. Vou utilizar novamente a cor laranja para dar todo um destaque para minha bolsa. Vou começar a trabalhar pontos baixos centrados no ponto depois desse pontinho onde está o meu marcador. Vou introduzir a minha agulha bem no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, deixo uma sobrinha aqui na parte de trás para fazer o arremate depois e faço aqui o meu primeiro ponto baixo centrado. Vou fazer um total de 6 pontos baixos centrados.
Tenho aqui o meu primeiro, venho no meu segundo e observem que aqui eu tenho o meu ponto alto. Eu vou introduzir a minha agulha bem no centro do ponto alto para fazer o meu segundo ponto baixo centrado. Faço aqui o meu segundo, terceiro, quarto, quinto e por último o meu sexto ponto. Fiz aqui um total de 6 pontos baixos centrados. Aqui nesse outro lado eu já vou contar também 6 pontos para colocar o meu marcador para ficar mais fácil de me localizar. Começo contando nesse ponto depois do marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E coloco o marcador aqui no meu sexto ponto. Vou subir agora um total de 50 correntinhas. Essas correntinhas são equivalentes ao tamanho da minha alça. Então, se você quiser uma alça maior, é só acrescentar mais correntes. Se quiser uma alça menor, é só fazer correntinhas a menos. Vou começar fazendo as 50 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz as minhas 50 correntinhas e aqui no meu sexto ponto, onde eu tenho o marcador, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo centrado. Vou introduzir a minha agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo e aqui eu já fecho prendendo o meu cordão de correntinhas à minha bolsa. Sigo dando continuidade, faço mais um total de 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cheguei ali no meu ponto onde está o meu marcador. Chegando aqui na minha lateral, eu sigo dando continuidade, fazendo 8 pontos baixos centrados. Faço um total de 6 pontos novamente, como eu fiz do outro lado. Depois do meu marcador, eu conto 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou começar a subida da minha alça, fazendo as 50 correntinhas. Cheguei aqui no meu sexto ponto, vou começar a subida do meu cordão de correntinhas, mas antes de fazer isso, eu já vou contar os 6 pontos aqui desse lado. No ponto depois do marcador, eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, eu coloco o marcador. Dessa forma, fica mais fácil de saber onde precisa fazer o acabamento, onde precisa fazer o fechamento prendendo a corrente aqui no ponto. Agora é só repetir o mesmo processo, 50 correntinhas, prendo aqui no meu sexto ponto e sigo dando continuidade até chegar ao final da minha carreira. Depois de chegar no final da minha carreira, eu vou fazer um acabamento todo em ponto baixíssimo em volta de toda essa minha bolsa, inclusive aqui nas alças. Vou esticar a minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo centrado, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Ajusto para deixar essa laçada menor. Vou introduzir a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas da laçada que eu levei aqui para o lado de trás. Coloco no gancho da minha agulha essa alcinha, ajusto mais uma vez, pesco o fio que está vindo do rolo, vou puxar aqui para frente e não fecho o meu ponto. Venho no ponto do lado, por baixo da correntinha, passo a minha agulha, a agulha saiu embaixo das duas alcinhas da minha corrente, pesco o fio que está vindo do rolo e tiro tudo de uma só vez. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixíssimo. Na correntinha do lado, passo a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, pesco o fio que está vindo do rolo e faço baixíssimo. Vou fazendo baixíssimo até chegar ali na minha alça. Cheguei aqui na parte da minha alça, onde eu tenho as minhas correntinhas. Eu vou trabalhar ponto baixíssimo, pegando nesses gominhos que se formaram atrás de cada correntinha.
Aqui eu tenho as correntinhas, eu viro meu trabalho e faço ponto baixíssimo atrás de cada gominho. Passo a minha agulha por trás desse gominho, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente e fecho fazendo o meu primeiro ponto baixíssimo da minha alça. No ponto do lado, passo a agulha por baixo do gominho e faço ponto baixíssimo, até chegar no final da minha alça e voltar contornando aqui no corpo da minha bolsa. Cheguei no final do contorno da minha alça e olha o efeito que o ponto baixíssimo deixa, eu gosto muito, além de deixar uma alça muito reforçada. Volto contornando com pontos baixíssimos até chegar na outra alça e faço o mesmo processo até chegar aqui no final da minha carreira. Depois de chegar no último ponto da minha carreira, eu já posso cortar o meu fio para simular o meu último ponto. Puxo o meu fio todo aqui para cima e faço aqui a minha última correntinha, o meu último ponto baixíssimo. Venho com a minha agulha de cima para baixo, pegando por trás da minha correntinha, pesco o meu fio, puxo ele todo aqui para cima, arrumo, viro meu trabalho e volto com a minha agulha de dentro para fora para que ela saia bem no centro da correntinha onde está saindo o meu fio. Arrumo bem a minha correntinha, aqui na parte de dentro eu vou fazer o meu acabamento final, como eu vinha fazendo nas outras carreiras, sempre queimando a pontinha do fio, e depois eu vou colocar a minha etiqueta da minha marca na minha peça. Se você está gostando desse vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem novidades por aqui. Bolsa toda finalizada, coloquei a etiquetinha da minha marca. E esse foi o resultado dessa peça muito linda, uma bolsa espaçosa e bem fácil de fazer, perfeita para quem está procurando peças maiores para o verão. Então essa daqui é uma proposta bem bacana. E aqui eu vou deixar uma dica também para vocês. Ela tem essa alça maior, então se você não tem o suporte para colocar as bolsas que tem essas alças maiores para tirar as fotos, eu sugiro que você trance uma alça dentro da outra, dessa forma, arrume bem certinho aqui na frente e assim você consegue tirar uma foto bem bonita da sua alça, para que ela não fique toda torta na hora de tirar a foto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, um beijo e até a próxima! Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.